Hoje, os debates regionais são feitos no CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada, que reúne prefeituras e governo estadual. A cidade e suas histórias. Você sintoniza ZYU 752 9 FM, transmitindo em 87.9. Jornalismo 9 FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, sexta-feira, dia 3 de agosto, dia do capoeirista e dia do tintureiro. Às 8h01 está no ar mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias, edição desta sexta-feira, que recebe o vereador por São Vicente, vereador do PSDB, Igor Ferreira. Vereador, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia, mais uma vez, obrigado pelo convite e estou à disposição de todos da rádio. Muito bem, recebemos também na edição de hoje Carlos Giliotti, ele que é provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Vicente, Hospital São José. Bom dia, Carlos, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia ao Igor também, o pessoal da rádio, um prazer retornar aqui para falar algumas coisinhas aí com vocês. Muito bem, nos trabalhos técnicos temos aqui Neno Alvarez comandando a nave da Nova FM, sempre lembrando que você ouve não só o Manhã de Notícias, como toda a programação da Nova FM no 87.9 para toda a região, ou em qualquer lugar deste mundo no nosso site, novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente no seu celular, é só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS em seu smartphone. Além disso, você tem mais uma opção para nos acompanhar, é seguir a nossa live, que já está rolando lá no Facebook, o endereço é facebook.com/novafmsv. Quem nos vê neste momento, vê aqui à minha direita de branco, Neno Alvarez, eu aqui de costas, na sequência o vereador Igor Ferreira e mais ao fundo o Carlos Giliotti. Você também pode participar desta edição do Manhã de Notícias, mandando a sua pergunta, o seu recado, o seu bom dia, pelo WhatsApp para o número 13 99121 4342. Repetindo, 13 99121 4342. Agora 8h03. Nova FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá operando neste momento com 5 embarcações. O clima encoberto, o tempo de espera para embarque do lado de Santos é de 20 minutos, já em Guarujá, mais do que dobra, 45 minutos de espera. Já a travessia entre Bertioga e Guarujá operando somente com embarcação, clima também coberto, o tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 30 minutos. Por fim, a travessia de barcas entre Santos e Vicente Carvalho operando com 3 embarcações, assim como nos demais pontos, clima encoberto, tempo previsto para embarque tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Vicente Carvalho é de 12 minutos. Agora 8h04. Estradas. E Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, informa que na rodovia 12 Imigrantes, a lentidão sentido São Paulo do quilômetro 16 ao quilômetro 14, devido ao excesso de veículos. Já na rodovia Anchieta, também lentidão sentido São Paulo do quilômetro 13 ao quilômetro 10, devido ao excesso de veículos nos demais trechos das rodovias do sistema Anchieta Imigrantes, tráfego fluindo normalmente na manhã desta sexta-feira. Agora 8h04. O promotor de justiça Renato dos Santos Gama, que responde interinamente pela área de patrimônio público em Guarujá, instaurou um inquérito civil para colher elementos a respeito do suposto uso irregular de verba pública por parte de um grupo de vereadores da cidade durante uma viagem a Brasília em abril de 2015. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisar as contas da Câmara daquele ano, que acabaram reprovadas pelo órgão. Os parlamentares apresentaram uma nota fiscal no valor de R$ 440, referente a uma boate de alto padrão conhecida por apresentações de striptease de modelos e celebridades da mídia, a Apple's Night Club. Após iniciar a apuração, o representante do Ministério Público Estadual deverá encaminhar ofícios a fim de pedir informações ao Legislativo e ao Tribunal de Contas do Estado e também aos parlamentares que estavam naquela comitiva. O Mário Lúcio da Conceição, do PR, o Walter dos Santos, também conhecido como Nego Walter, do PSB, e Givaldo dos Santos Feitosa, o Givaldo do Açougue,
do PSD. Carlos, está aí, membros aí da Câmara de Guarujá, supostamente utilizando dinheiro público para participar de uma boate famosa por striptease em Brasília. O que falar dessa situação? Olha, veja bem, quando eu ocupei aí a Câmara Municipal de São Vicente, inclusive presidi o Poder Legislativo, isso funciona assim, há uma resolução, pelo menos na época em que eu fui vereador, não sei se o vereador aí pode confirmar ou não, se ainda mantém esse sistema. Há uma resolução aprovada pelo plenário da Câmara Municipal estabelecendo o modus operandi, isto é, como funcionam essas viagens fora do estado de São Paulo. Então a Câmara estabelece um valor de diária para que o vereador possa se locomover da cidade. Ela compra a passagem do vereador para Brasília, o Poder Legislativo compra a passagem, e o vereador tem uma diária para ele fazer as suas locomoções, pagar o seu hotel, se alimentar, enquanto em serviço do município, que ele sai da cidade a serviço do município. Às vezes vão 2, 3 vereadores em comissão, pré-estabelecida e também aprovada em plenário para tal finalidade. Então os vereadores começam a correr os ministérios para buscar verba para a cidade, fazer o seu trabalho. Ocorre que isso às vezes extrapola, né? Tem colegas que pensam que porque tem uma diária podem fazer o que quiser com essa diária. Então é um absurdo você ter uma verba pública, que é um dinheiro para sua locomoção, e você ir para uma boate, né? E boate, gastar, e o que é pior, né? Apresentar a nota fiscal na Câmara Municipal para réu confesso, né? Apresentando uma nota, o cara quer ser degolado, e não tenha dúvida. Eu confesso para você que há também um certo exagero com referência ao Ministério Público também. Eu digo isso porque eu também fui obrigado a devolver valores para a Câmara Municipal, numa época que não me recordo exatamente, porque embora tudo isso feito corretamente, aprovado pelo plenário, você comprova as suas despesas, etc., o promotor entendeu que não podia ir 4, 5, 6 vereadores da mesma forma, entendeu? E a Câmara antecipar o dinheiro para o vereador viajar. Ora, o que o promotor quer? Que você viaja com o seu dinheiro do seu bolso, depois apresenta a nota, a Câmara reembolsa. Então nós tivemos que devolver, sim. Há processo aí, tem que devolver todo esse dinheiro aí, e olha se não for condenado sob o crime de responsabilidade por uma malversação de dinheiro público, entendeu? Então, infelizmente, ocorrem. Não podemos generalizar, evidentemente, mas sempre há raras e honrosas exceções aí, não é que a grande maioria, mas sempre tem uma ovelha negra aí que faz alguma coisinha, entendeu? Os vereadores, eles integravam uma comissão que foi participar de audiências junto ao Ministério do Transportes, a Secretaria Especial de Portos, secretaria essa que nem existe mais. Os 3 vereadores, tanto o Mário Lúcio da Conceição quanto o Nego Walter, que possuem mandato, o Givaldo do Açougue, que agora está sem mandato, negaram que tenham ido a qualquer tipo de boate de striptease, boates voltadas para o público adulto. Mas, Igor, o importante é que se investigue realmente, e caso seja comprovada aí o mau uso do dinheiro público, que se tome as medidas judiciais cabíveis. Com certeza. Primeiro, cumprimentar o meu grande amigo Carlos Gigliotti, conhecedor muito da Câmara Municipal, contribuiu muito e contribui muito com a cidade de São Vicente. Olha, eu acho que além dessa irregularidade, é imoral, né? A gente por isso que eu falo que atitudes como essa, lógico, abre um inquérito, vai ser todo apurado toda essa questão e, lógico, comprovados os fatos, né? Não vamos julgar aqui sem, né? Antes colocar, mas como fatos como esse, é que cada vez mais a população acaba pegando o distanciamento da classe política. É lamentável, só reforçando ao que o amigo Carlos Gigliotti falou, essa resolução ela permanece na Câmara Municipal, o procedimento é o mesmo, então é importante que os vereadores da região, no caso aqui da cidade de São Vicente, como eu já fiz parte de uma comissão esse ano que passou, esse ano que começou, para buscar recursos para que a gente possa, até mesmo foi um debate que nós fizemos aqui sobre a questão da segurança, e nós fizemos
uma ação até Brasília para buscar recursos para as câmeras de monitoramento, enfim, foi com uma comissão. Enfim, eu acho que as pessoas têm que ter noção e têm que ter conhecimento que o que você vai fazer lá é em prol da sociedade, né? Nada contra o que cada um faz fora do seu meio de vida, mas que use o seu dinheiro, que faça com os seus recursos próprios. E vamos aguardar esse inquérito e aguardar mais informações. Muito bem. Agora, 8h11. Pode falar, Carlos. Tá no ar ainda? Estamos no ar. Não, é meio perigoso, né? A gente começar a falar sem saber se está no ar ou não. O Igor tem toda a razão. O parlamentar, ele pode, evidentemente, porque chega em Brasília, tudo é novo, principalmente quando o parlamentar está no primeiro mandato, né? Aquilo tudo desbrocha para ele, aquela imponência, porque o cara tem na veia política, então vê o Congresso Nacional, vai no gabinete de um senador, vai no ministério, tudo aquilo empolga as pessoas, não é? Agora, ao ponto de ir para uma boate, parece que no início da sua colocação, você falou que eles apresentaram nota, ou não? Foi apresentada uma nota pelo presidente da comissão, então, que era por isso que eu vereador. disse no início, réu confesso, né? Quer dizer, como é que o camarada apresenta nota fiscal? É a mesma coisa, já ocorreu aqui em São Vicente, né, há muito tempo atrás, do vereador receber o dinheiro da Câmara para viajar e não foi viajar. E embolsou esse dinheiro. Embolsou o dinheiro e não foi viajar, entendeu? Achando que poderia passar batida essa questão. E, infelizmente, é o comportamento do cidadão. E o que o Igor fala, isso acaba denigrindo cada vez mais a classe política, né? E o cara é uma diária considerada, não é uma diária de R$100, eu não sei quanto está hoje, mas é uma diária considerada aqui em São Vicente. Dá para o camarada fazer tudo certinho. E olha, vou me lembrar, antigamente a resolução permitia que você fizesse a despesa e apresentasse a nota. Então eu vi vários colegas pegando notinha no chão de supermercado, qualquer coisa assim nesse sentido. Desculpe eu estar falando isso, mas é a realidade, né? E depois a resolução mudou. Você tem uma diária e não precisa comprovar com despesa, com nota fiscal nenhuma. Não sei como tá. Não. Hoje comprova. Corrigindo, para que a população saiba como funciona a Câmara Municipal de São Vicente, você recebe uma antecipação no valor de R$1.000. Isso. Porém, esse R$1.000 é gastos com refeições, táxis, translados, enfim. Exatamente. E a questão do hotel é pago diretamente pela Câmara. Ah, mudou então. A diferença é que quando você volta da viagem, você tem que prestar conta com a nota fiscal. Não só isso. Você tem que fazer um relatório. Isso. Junto com a sua assessoria, dos locais onde que nós visitamos. O que você fez, né? E a chancela dos deputados, dos vereadores, dos senadores que você por acaso visitou e buscou algum tipo de acordo ou então um recurso para a cidade, para demonstrar e não acontecer o que aconteceu e talvez em outras gestões, a questão do rapaz ir lá e chegar e não viajar, não viajar. É bom ter essa explicação. Agora 8h14. E até o fim do primeiro semestre de 2019, o atendimento de especialidades do serviço de urgência e emergência passarão a funcionar em locais diferentes em São Vicente. A prefeitura contratou uma empresa que fará o projeto para a reforma do prédio onde hoje funcionam o Hospital Municipal e o Pronto-Socorro. A Secretaria de Saúde justifica que nos últimos 2 anos a procura pelo atendimento aumentou de 700 para 900 pessoas por dia. Por isso, a prefeitura contratou a Companhia Paulista de Obras e Serviços por pouco mais de R$2 milhões para elaborar os projetos básico e executivo da reforma do lugar. Depois de pronto, o Hospital Municipal no centro de São Vicente abrigará apenas o centro de especialidades. Já o pronto-socorro com serviços de urgência e emergência passará a funcionar onde hoje está o Centro Médico Martim Afonso, na Vila Margarida. Igor, eu gostaria de saber de você, como vereador, como você vê essa mudança na área da saúde em São Vicente? Olha, faz tempo que nós já precisávamos que a cidade de São Vicente pudesse avançar na questão da saúde. Está aqui o Gigliotti, que é o provedor da Santa Casa da Misericórdia da cidade de São Vicente, que lutou e vem lutando bravamente com suas forças, até de certa forma em alguns anos isoladamente, né, Carlos?
E aí nós temos um equipamento no centro, né, principal da cidade, uma estrutura gigantesca, que poderia, sim, ter dado certo em anos atrás, com o apoio do poder público da nossa cidade, e que as divergências, ou talvez os egos, fossem deixados de lado em prol da sociedade vicentina. Toda mudança, ela gera um certo desconforto. Toda mudança, ainda mais na saúde, onde as pessoas já têm certo pé atrás com relação à saúde, e aí, nesse período de alteração, mudança, as pessoas vão ter certas dificuldades até que as coisas entrem em encaixe de uma forma correta. Mas eu acho que é muito bom para a cidade de São Vicente. Mesmo com todos esses esforços, sempre vai precisar da saúde, muito mais, de recursos financeiros. Eu falo que a saúde, em modo geral, ela é um saco sem fundo, né? Por mais que você faça muito, tá aqui o Gigliotti, que é um professor nessa área e pode dar um pouco mais, explanar um pouquinho mais e falar um pouco melhor com relação à saúde. Por mais que você faça muito pela saúde, sempre vai faltar um pouco mais de recurso. É um avanço para a cidade de São Vicente, melhorias têm que ser feitas. Eu ainda acho que precisamos resgatar alguns equipamentos da cidade. Não é possível o equipamento da cidade náutica ali, que era um PS, está parado até hoje. Enfim, eu acho que são questões pontuais que o governo vem discutindo com o governo estadual e que em breve, passando essas eleições, possa melhorar cada vez mais. Gigliotti, falando ainda na área de saúde em São Vicente, no início de julho foi anunciado que o Hospital São José voltaria a atender a rede SUS. Eu queria saber como está esse processo, se já tem uma previsão de quando esse atendimento vai estar aí disponível para os munícipes aqui da cidade. Olha, tem muita coisa para a gente ponderar aqui, não é? Primeiramente, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, né, nos microfones da rádio, que o Hospital São José é um hospital emblemático na cidade, né? Nós completamos agora, dia 26 de setembro, mês que vem, 100 anos, quer dizer, um século de existência, né? Durante 85 anos, isto é, até 2003, não existia CREI, não existia hospital municipal, não existia um pronto-socorro na rua Padre Anchieta, que o antigo prefeito Luca desativou e trouxe o pronto-socorro para dentro do Hospital São José. E aí é que começou a macular a imagem do Hospital São José, porque a população entrava no pronto-socorro e pensava que estava entrando no Hospital São José. Isso mesmo. Chegaram até a apelidar de Vietnã, Bangkok, Van Gogh, essa coisa toda aí, né? Então aquilo denigriu a imagem do hospital. E o hospital sofre até hoje, embora ele modificou 100 ou 1000%, quem vê de fora não conhece o que está sendo feito lá dentro. Você não entra no hospital para visitar pura e simplesmente um hospital, você vai quando está doente e vai para visitar alguém ou acompanhar alguém doente. E quando você entra, você nitidamente, ao entrar, você já vê as modificações, que o hospital é um outro hospital hoje, depois de 18 anos de luta nossa para deixar esse hospital de pé. Ele está no centro da cidade, tem 12.800 metros quadrados, portanto é um quarteirão no centro da cidade, com fácil locomoção. Você vem a pé, de táxi, de van, de bicicleta, com a maior facilidade. Ele não se encontra, com todo o respeito à área continental, do lado de lá onde você tem dificuldade. Lá também merece, o hospital merece, mas você não tem essa dificuldade. Então você chega de qualquer região com facilidade aqui. Infelizmente, quando houve a intervenção provocada pelo próprio poder público, a Prefeitura de São Vicente, na gestão lá para trás, eu não gosto de ficar falando, mas é história. Você não pode... É preciso conhecer. Você precisa conhecer a história. Houve um governo do PT em São Vicente que decretou intervenção na Santa Casa. A intervenção é um ato de violência, seja ela em qualquer situação. Até no canil aí da Vila Margarida, se tiver, eu vou lá, tiro você que é proprietário e entro lá e começo a tomar conta, não é? Intervenção é um ato de violência. O hospital havia paralisado em 1992 por falta de pagamento do 13º salário. O prefeito, em vez de auxiliar a Irmandade, que estava com dificuldade para poder pagar o 13º, o prefeito entendeu que deveria intervir no hospital, quer dizer, tirou a diretoria do hospital, porque o Hospital São José é um hospital privado, pertence a uma Irmandade
E essa irmandade não é irmandade maçônica, não é evangélica, não é cristã, é uma irmandade. O sapateiro, o comerciante, o advogado, o médico é irmão da irmandade. Eu posso convidar você para ser irmão da irmandade. Antigamente havia uma contribuição, hoje não há mais contribuição, a não ser uma contribuição física, espontânea. E dedicação. Isso, de dedicação filantrópica, como nós fazemos lá, porque ninguém ganha nada lá, o provedor não tem salário. E toca a instituição junto com 8 diretores da mesa administrativa. Pois bem, para não ficar divagando muito aqui, essa intervenção gerou um rombo para a instituição de 30 milhões de reais na época, que está em 300 hoje. E esses 300 milhões hoje, que já deve ter até ultrapassado, não tem mais discussão, porque já terminou a ação em São Paulo, em São Vicente, São Paulo e Brasília. O acórdão está aí para executar. Sabe quando a Prefeitura de São Vicente vai pagar isso? Nunca vai pagar. Vai chegar em precatório, nem meu neto, bisneto vai ver a cor desse dinheiro. Então a instituição ficou com os seus recursos diminuídos, porque não tem verba pública nenhuma, não podemos receber porque não temos certidão negativa de nada. Então você fica impossibilitado, mesmo que um deputado queira direcionar algum recurso de verba pública, você não tem. Então, o que hoje pega? Pega porque o hospital deixou de atender o SUS, não por culpa dele. O poder público municipal é que detém a gestão de saúde do município. Então, ele teria que chegar, como chegou agora, né, depois de longo time, né, depois de longo tempo, contratar o Hospital São José. Olha, o que você tem para me oferecer? Você tem leitos? Tem. Você tem centro cirúrgico? Tenho. Em suma, tem tomografia, tem isso, tem aquilo. Quanto custa isso? Eu quero isso aqui. Quanto custa isso? Você faz um contrato e abre o hospital para atender a população de São Vicente, porque não tem como. O município não tem como construir um hospital próprio dele. Seria o ideal, mas não tem. Pode até tentar construir, vai levar muito tempo para construir. O problema não é construir. Está lá o Hospital dos Estivadores, pronto, não é? Gastaram mais de 70 milhões para reformar o hospital e está funcionando 10% do hospital, porque não tem verba para custeio. O Igor sabe, falou muito bem, é caríssima a medicina hoje no país. Antigamente você, para aplicar uma injeção, tinha uma espiriteira, você punha uma injeção, a seringa era de vidro, você esterilizava. Hoje é plástico. Você pega a seringa, desembala ela, pega a agulha, desembala. Para aplicar a injeção, você põe uma luva. A luva é feita de látex. O látex é produzido no Brasil, mas a luva é feita no exterior. Então é caríssimo. Você põe uma luva, aplica a injeção, joga a luva fora, joga a seringa e joga a agulha. Então é muito cara a medicina hoje. Mas o fulano lá não troca a luva, mas é porque é um mau profissional. Mas ele tem que trocar. Bom, o prefeito, recentemente, depois de tanto a gente ponderar isso, o prefeito precisa colocar o hospital. Nós apanhamos todos os dias porque falam que nós só atendemos convênio. Nós tivemos que ir para o lado do convênio, vereador Igor, para poder sobreviver, senão a gente não sobreviveria. Então, concluindo, o prefeito nos chamou e mostrou-se. Ontem mesmo recebi oficialmente um ofício dele, ou melhor, me expressando, um documento dele, solicitando que a gente se manifesta se há interesse de nós locarmos leito hospitalar, leitos de UTI, centro cirúrgico, etc. Nós já havíamos conversado previamente. Mas o prefeito, na ânsia de mostrar o seu interesse para a população que ele está trabalhando, ele divulgou isso em alto e bom som na imprensa, antes de se concretizar, antes de se contratualizar o hospital. E a população eufórica com aquilo, o Hospital São José volta a atender SUS. Após 7 anos, etc. O hospital, corre todo mundo para lá. Já pensa que está funcionando. Pensando que está funcionando, não é? E não está funcionando. E outra coisa, nós não vamos ter porta de atendimento, que nós chamamos na expressão da saúde, isto é, não vai haver ambulatório de atendimento para você ir lá fazer consulta do SUS. Internação. É só internações e cirurgias, entendeu? Então, isso que precisa explicar à população. No mais, né, a gente aguarda que se concretiza isso, porque não é
entre eu e você, firmamos um contrato rapidamente. O poder público tem uma série de nuances para poder firmar uma contratualização com qualquer pessoa, não é? Por mais que o prefeito queira fazer funcionar amanhã, ele não pode, ele tem que seguir os trâmites normais. Na verdade, traduzindo o que o Carlos Gigliotti está falando, é a burocracia. A burocracia emperra o desenvolvimento. No tocante a essa proposta aí de transferir o pronto-socorro, eu particularmente achei ótimo, não é? Transfere-se o pronto-socorro, como você citou no início aí da fala. Volta a ser um hospital não mais municipal, passa a ser, parece que um hospital estadual, porque ali o terreno pertence ao Estado. Poucas pessoas sabem que o terreno onde está o CREI e o hospital municipal não é do município, é do Estado. Então o Estado pode colocar dinheiro lá, né? Então eu acho que dessa vez, espero e acredito que a gente consiga avançar, porque não se faz saúde pública na cidade sem o Hospital São José. Eu já tenho falado isso durante 20 anos que fui vereador, olha que são 5 mandatos de vereador, fui presidente da Câmara, eu venho sempre falando isso. Não pode desprezar o Hospital São José, uma vez que você, município, não tem o seu hospital. Então você tem que contratualizar o hospital daqui, investir no hospital daqui, abrir a porta pro povo que morre no pronto-socorro, nas filas dos pronto-socorros aí, para fazer uma cirurgia de hérnia, coisa mais simples que tem, média e baixa complexidade. E quero só para concluir, fazer um reparo aqui, eu vi no Facebook uma participação do deputado Caio França aqui há pouco tempo, não sei se há 10 dias, 15 dias. Na última semana. E você teria feito uma pergunta para ele sobre a questão do AME, por que o AME não foi colocado... Não foi para o São José, que era até a ideia inicial dele. Exatamente, nós ficamos 1 ano e 7 meses em negociação com o governo do estado, com projetos prontos, plantas físicas prontas, contrato minutado, só faltava assinar o contrato. E o AME seria aqui em 2.714 metros quadrados. Nós cedemos quase que metade do Hospital São José para o Estado, pensando na população, para que o Estado pudesse fazer as adaptações. Evidentemente, é um prédio antigo, como eu disse, inicialmente 100 anos, precisa se adaptar para as normas da ANS, né, que exige a vigilância sanitária, etc. E o deputado se equivocou aqui, né? Eu quero fazer esse reparo com todo o respeito ao nosso amigo Caio França, não é? Ele disse que o AME não foi para aí porque o preço do aluguel era 3 vezes mais do que aonde eles estão atualmente na Presidente Wilson. Não é verdade, não é? Eu não vou falar em números aqui, mas apenas para repor. É muito infinito o contrato, o valor do aluguel que o hospital ofertou. Por quê? O hospital queria esse equipamento dentro das suas dependências, porque era logisticamente muito mais fácil o acesso aqui do que lá. Ficou um prédio bom. Mas o camarada lá reformou tudo. Não é bem assim. O prédio ele fez realmente, mas locou por um valor que todo mundo aí... Eu não vou ficar aqui discutindo quanto é, quanto não é. O problema de visão do município é do prefeito, ele optou indo para lá. Importante que o equipamento está aí servindo a população. Só que eu quero fazer esse reparo, né? Houve um equívoco dele, não é 3 vezes o valor que o São José pedia de locação em referência ao que é atualmente. Claro. Agora, vereador Igor, outra questão ainda na área da saúde que se discute muito é o sistema CROSS, né? Que é o sistema de distribuição de vagas aqui na Baixada Santista, que tem uma regulação do Estado, mas cada município fica responsável pelas suas vagas. E um caso até denunciado pela vereadora de Praia Grande, Anaína Balares, foi que trouxe o sistema CROSS de novo para discussão, e hoje já pensam em o Estado realmente assumir de forma integral a regulação de vagas. Como você vê isso? Porque se dizia, principalmente no caso de Santos, que havia uma interferência da Secretaria de Saúde Municipal na hora da distribuição de vagas e que daí privilegiava munícipes de Santos em detrimento de munícipes de outras cidades aqui da região. Justamente, essa questão é uma questão polêmica e que quem acaba sofrendo, mais uma vez, é a população.
e nas faltas de leitos e na dificuldade de você conseguir uma vaga de internação. Tanto é que chega casos de pacientes acabar falecendo por não conseguir, casos das crianças que precisavam de TI, e até um jornal de circulação, a própria Tribuna, fez uma matéria e nesse período morreram 2 crianças. E essas crianças estavam na lista de espera. Eu acho que a vereadora da Praia Grande foi muito bem sensata, e eu acho que há uma mudança, já sabemos que vai ocorrer uma mudança, esse desmembramento e a volta para o Estado. Se faz parte do Estado, que o Estado administre isso e amplie esse leque e amplie essa possibilidade de abertura de novas vagas e organize, que não fique centralizado apenas no direcionamento de uma cidade só. Eu vejo isso com bons olhos. Se eu tiver a possibilidade, e me coloco à disposição para que a gente possa regularizar isso, para que a gente não, mais uma vez, não vê, como acabou de falar aqui o nosso amigo Carlos Gigliotti, pessoas morrendo na fila por falta de cirurgia. É muito importante essa situação. Agora, para a gente fechar esse nosso bloco da saúde, Gigliotti, até aproveitar a deixa do vereador Igor, a Defensoria Pública de Santos está finalizando uma ação civil pública para que possivelmente a Justiça determine que a Secretaria Estadual de Saúde custeie o serviço de uma unidade de terapia intensiva de cardiologia pediátrica na Santa Casa de Santos. Tá abrindo, viu? Eu recebi ontem. Vai abrir a UTI pediátrica. Mas aí a cardiológica é a necessidade. Foram 6 bebês que morreram nesse período, desde 2013. Precisa, né? Na verdade precisa, mas na verdade precisa que o Estado também colabore, né? Porque o percentual que o Estado entra nessa história toda é muito pequeno. Aí começa aquele negócio, o governo federal não passa para o estadual não passa para o municipal. Como disse, nós ouvimos aqui, a saúde é um saco sem fundo realmente. Quanto mais você abre porta, mais consumo você tem. Agora, a população tem direito, a população paga os seus impostos. Olha, quem é que consegue pagar um plano de saúde hoje? Quem consegue pagar um plano de saúde hoje, sinta-se feliz. Eu vou dizer para você, porque eu tenho esse controle. Nós atendimos 12 mil pessoas por mês nos pronto-socorros particulares nossos lá embaixo. Pronto-socorro geral, trauma, ortopedia e pediatria. Nós temos essas 3 portas de pronto-socorro. 12 mil atendimentos por mês a gente fazia lá. Isso sem o pico de dengue, essas coisas todas que ocorrem aí, não é? Caiu para 7.500, não é? Aí você fala, pô, mas o que acontece? As pessoas não ficam doentes? Não, o desemprego é enorme. A maior parte das pessoas que possuem plano de saúde aqui são trabalhadores no Parque Industrial de Cubatão, ou em próprio São Vicente, na Baixada Santista. Então essas empresas, quando não dão gratuitamente o plano de saúde para os seus colaboradores, ofertam um plano com desconto. O trabalhador paga um percentual, a empresa paga outro percentual, ele tem o plano de saúde para ele e para sua família. Geralmente 2 filhos, marido, mulher e 2 filhos, ou um filho, vamos calcular por 3. Então você teria um contingente enorme de pessoas que perdeu o emprego, consequentemente perdeu o plano de saúde. Vão para onde? Para a rede pública. Rede pública é SUS, que já não suporta mais nada, não tem condições, sobrecarrega o Sistema Único de Saúde. Aí você pega, além disso, você pega os particulares, as pessoas que não dependem das empresas para manter, espontaneamente, ela tem um plano de saúde, de qualquer operadora de saúde, não está aguentando pagar. Agora mesmo a discussão da liminar, caça liminar, 40% de aumento, quer dizer, quem é que suporta uma coisa dessa? Aí você vai ver o dissídio coletivo do trabalhador, 2,3%, 2,7%. Como é que ele pode pagar um aumento desse? Ah, mas é coletivo. Mas coletivos são as empresas que dão o plano coletivo, que assume o plano coletivo, né? Por exemplo, no São José, nós temos um plano de saúde com a Santa Casa de Santos, que ela tem o plano de saúde Santa Casa. Mas nós não pagamos nada, nós não temos condições financeiras para pagar para o nosso funcionário. Então o funcionário tem um valor um pouco diferenciado desse plano, porque a Santa Casa é a nossa co-irmã, mas não é muita diferença também não, é pouca diferença. E ele então passa a ser adepto ao plano, ele se inscreve e desconta no seu salário. Muitos funcionários nossos que são funcionários da área, Igor, da saúde,
eles estão deixando de pagar, não estão conseguindo pagar, entendeu? Então fica muito difícil você fazer saúde hoje dessa forma aí. Lamentavelmente o governo tem que contribuir, tem que aumentar a tabela SUS. Como é que você pode pagar? Eu não vou ser leviano aqui, mas eu não tenho esse dado preciso, porque Santa Casa, deixou de atender o SUS já tem alguns anos, são quase 7 anos que nós não atendemos, então eu não estou manipulando muito mais a tabela SUS. Mas as últimas vezes que eu manipulei, o médico recebia R$7 por uma consulta, uma internação hospitalar, que o paciente tem que ter 5 refeições, café da manhã, o almoço, chá da tarde, a ceia da noite e um café da noite. Quer dizer, 5 refeições, fora troca de lençóis, fora medicação, fora água, luz, pessoal do apoio de limpeza e enfermagem, R$13. Você não compra um sanduíche do Mac, né? Muito difícil. Realmente. 8h36. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil, senão você poderá estar tomando uma água sem filtrar, prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. Esta é a ZYU 752, Nova FM 87.9. Ou pela internet novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. 8h38, estamos de volta com Manhã de Notícias aqui na 87.9, Rádio Nova FM, 87.9 em qualquer lugar da região, ou pelo nosso site novafmsv.com.br em qualquer lugar deste mundo, né? Você também pode ouvir a Nova FM pelo seu celular, é só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS, também nos acompanhar pela nossa live no Facebook, o endereço é facebook.com/novafmsv, e também pode participar conosco desta edição via WhatsApp. Mande seu recado, seu bom dia, sua pergunta para o número 13-99121-4342, repetindo 13-99121-4342, edição dessa sexta-feira que recebe Igor Ferreira e Carlos Gigliotti. Agora 8h39. Da participação aqui, o Antônio José Lemos Vasques dando um bom dia a todos que participam, o Elias Sérgio que nos está assistindo também, o Felipe Oliveira, todos aí na nossa live pelo Facebook. E os canudos de plástico estarão proibidos em bares, restaurantes, hotéis e pensões de Santos a partir de 2019. A medida é estabelecida pela Lei Complementar 1010, que foi sancionada na última terça-feira. De acordo com a Prefeitura de Santos, a medida visa a preservação do meio ambiente por meio da redução do descarte de produtos plásticos, cujo processo de decomposição natural pode levar até 4 séculos, segundo o Ministério do Ambiente. A multa para estabelecimentos que respeitarem a nova regra vai de R$500 a R$1.000
a R$1.000. Para canudos feitos de materiais alternativos como papel ou metal, continua valendo a obrigação da embalagem em papel, conforme legislação municipal. Como a lei começa a valer somente em 2019, os comerciantes terão aí um semestre para se adaptar à nova medida. Falo desse caso de Santos, Igor, porque ontem na Câmara de São Vicente nós tivemos em primeira discussão um projeto similar encabeçado pelo Gustavo Palmieri, que visa também, assim como o Santos, a proibição desses canudos de plástico. Gostaria de saber como é que foi esse debate, se já foi aprovado em primeira discussão, como está essa questão? Sim, eu já ia até comunicar que acrescenta-se a cidade de São Vicente, que em breve estaremos fazendo em segunda discussão e aprovando mais uma conquista, principalmente para o meio ambiente. A necessidade, a nós que vivemos aqui, temos as praias, temos aqui nosso canto aqui das tartarugas, né, que vira e mexe, existe lá as tartarugas sendo, terá infelizmente a possibilidade de estar consumindo e até ingerindo esse plástico, né, que é um mal, infelizmente, para o meio ambiente. Fizemos ontem, sim, na Câmara Municipal de São Vicente, essa primeira discussão, primeira votação. Eu creio que o vereador foi muito bem, o vereador Gustavo Palmieri, com essa iniciativa, apresentou, né, dados de informação e estatística de quanto que é maléfico o próprio canudo de plástico, né? Que você descarta assim, às vezes você está brincando, né, uma criança dentro de um restaurante, de uma forma, né, errada, brinca, vai e desperdiça aquele canudo, vai para o lixo e aí você vê, né, no vídeo que foi postado na Câmara Municipal, na apresentação do projeto de lei do vereador Gustavo Palmieri, demonstra lá vários canudos no mar, enfim. Eu acho que quem ganha não só o município, mas quem ganha é o meio ambiente e as outras gerações. Carlos, nessa questão é até engraçado que a Prefeitura de São Vicente ela é até mais rigorosa que a Prefeitura de Santos, porque a multa é de R$3.000, em caso de reincidência, R$6.000, enquanto o Santos varia ali entre R$500 e R$1.000. Mas é uma medida que nem o vereador Igor está destacando também para se preservar o meio ambiente, né? Não, sem dúvida alguma, né? Essa questão é uma questão complicada, muito complicada. Não é o canudinho que vai ser o responsável por tudo isso daí, né? E os saquinhos plásticos dos supermercados? E o copo que eu tô com ele na mão aqui, ó, nesse momento? Né? O que você faz com tudo isso? Então, tudo bem, é um início que você possa implantar para poder começar pelo canudinho. Mas tem muita questão. Eu me lembro que há pouco tempo entrou uma legislação estadual, me parece, proibindo que os supermercados disponibilizassem os saquinhos nas compras. Foi um bafafá, um terror. Não é? Eu faço supermercado. Eu confesso para você que quando você chega na gôndola para passar, você era obrigado a comprar aquelas sacolas que o supermercado põe para vender lá, porque ainda você briga com a mocinha que tá lá, a caixa, que não tem absolutamente nada a ver, fala, e você ainda descarrega toda a tua ira em cima da moça, que é a caixa, porque ela não disponibilizou. E tem supermercado que falava, olha, até a semana que vem tem, a partir da semana que vem não tem mais, a senhora tem que trazer da sua casa a sacola ou comprar a sacola aqui. O que deu nessa legislação? Parece que revogaram, nem acompanhei mais isso. Eu sei que os supermercados voltaram a distribuir sacolas, né? Não é isso? Isso, voltaram, mas também aí foi um apelo da própria população que ficava inviável, né? Inviabilizado de levar as suas mercadorias. Aí chegaram o momento de disponibilizar caixas de papelão. Isso. Aí era uma confusão toda, todo mundo pegando caixa de papelão, enfim. Então. É o que eu falo, toda mudança gera um desconforto, né? Claro, é outra coisa, né? Você vai à praia, não é? Como é que um cara te serve um refrigerante, uma caipirinha na praia? Vai te servir com isso, né? Com esse copo de plástico. Infelizmente, a questão é de educação, né? A população, infelizmente, grande parte dela, não tem a educação de pegar e colocar isso aí dentro de uma lixeira. Aí ela vai virar para você e fala, mas aonde tem lixeira, ô Carlos? Também não existe lixeira. Quantas vezes você vê o cara abrir o vidro do carro e jogar o palito de sorvete fora, jogar a embalagem de sorvete fora, jogar tudo pela janela, ele não quer nem saber. Vai generalizar? Não estou generalizando, mas é uma questão de educação. Você viu o exemplo na Copa do Mundo, recente, nós assistimos isso. Terminava o jogo da seleção japonesa, os japoneses todos recolhiam nas arquibancadas dos estádios da Rússia toda a sujeira que estava lá.
Quer dizer, isso é um exemplo de civilidade, não é? Sim. Aliás, a torcida de Japão e a do Senegal fizeram uma competição ali de quem limpava mais rápido o estádio. Então, você vê, isso é cultura, não é? Eu tive a oportunidade de representar São Vicente nesse convênio que a cidade tem com a cidade de Narra, não é? Quando completamos 20 anos de convênio entre as cidades irmãs na ilha de Okinawa, no Japão, eu fui acompanhando o prefeito na época, Márcio França, como presidente da Câmara, e fiquei 23 dias no Japão e pude conviver com a cultura dos japoneses. É extremamente rigorosa, há um respeito. Eles fumam, mas você não vê uma ponta, uma bituca aí na expressão popular de cigarro no chão. Você não vê, tem um lugar próprio para ele fumar, ele vai lá e deposita a bituca de cigarro. E quando no Japão não se pode fumar na rua. Não né? se pode fumar na rua. Você está entendendo? Tem um lugar apropriado. Quer dizer, é uma questão de cultura, de civilização, não é? Agora, tudo bem, vamos começar pelo canudinho para ver se dá certo, se estende depois para outras medidas, entendeu? Com certeza. 8h46. Registrar a participação aqui do Vitor Carlos Vitório do Espírito Santo, dando parabéns ao vereador Igor pela participação e pelo mandato, mandando um abraço aqui a todos do Manhã de Notícias, um abraço também para o Vitor Carlos Vitório do Espírito Santo. E o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, proibindo o transporte de carga viva nos portos paulistas, só vai entrar em pauta de votação dos deputados estaduais após as eleições de outubro. Na última terça-feira se esperava que tivesse finalmente a votação desse projeto, mas manifestantes fecharam os acessos à Assembleia Legislativa pedindo à presidência da Casa que colocasse o projeto em votação, mas isso não aconteceu. A proposta apresentada no início do ano pelo deputado Feliciano Filho, do PRP, traz como uma das justificativas o problema que ocorreu aqui no Porto Santos em fevereiro, quando cerca de 25 mil bois ficaram confinados em um navio no Cais Santista por 11 dias, aguardando para embarcar para a Turquia. Carlos, nessa questão, os deputados ainda tentaram fazer uma manobra para que se autorizasse o transporte de cargas vivas, né? O deputado Feliciano Filho quer a proibição. Ele disse que só representa 0,01% da movimentação portuária o transporte de carga viva. Os deputados falaram que iam autorizar, mas desde que seguisse a regra, todas as normas de saúde, vigilância, ambientais, todas as normas previstas para o embarque dessas cargas. Mas mesmo assim, esse projeto aí parece que vai durar muito tempo aí para votar. Muito polêmico, né? Eu confesso para você, olha, não que eu não tenha uma opinião formada a respeito disso, né? Veja bem, como é que a carne pode ser exportada então? Depois que o boi é abatido, aí pode ser exportado, devidamente acondicionada. Então pode abater o boi aqui, não pode permitir que o boi seja, o boi ou qualquer outro tipo de animal que possa ser transportado. Evitar que ele fique 20 dias no traslado até a cidade de origem, embarca no porto daqui 20 dias, mal acondicionado, segundo informações que a gente lê aí, não é? Que a gente vê, mal acondicionado, não tem condições ideais para esse transporte, né? Fica subnutrido, nervoso, etc e tal. Eu não tenho uma opinião assim, os defensores dessa área aí são frontalmente contra, né? Por isso que há esses bloqueios todos aí. Mas parece que é uma polêmica com o governador, inclusive o Márcio França, a respeito disso, né? Se ele está por trás disso, para sancionar a lei, se não vai sancionar, ou se o projeto é de autoria dele, eu não me lembro. Não estou acompanhando. É o projeto do Executivo isso? Não, Feliciano Filho. É um deputado do PRP. Do PRP. Feliciano é federal. Estadual. Então, eu não estava acompanhando muito isso, mas parece que o governador também está por trás. Eu vi um debate, qualquer coisa nesse sentido aí, não é? Agora, veja bem, eu me lembro que um amigo exportava frango pro Oriente Médio. Ele dizia para mim, Carlos, é impressionante, para você cortar a cabeça do frango, tem uma posição exata desse corte. Se você cortar de outro jeito, o frango é rejeitado no Oriente Médio, por uma série de questões lá. Então é muito complexo esse negócio aí, não é? Agora, se você pensar por outro lado, tadinho, eu vou colocar 20 mil bois dentro de um navio, né? Naquelas condições que a gente viu aí, não é? E 20 dias em alto mar pro lado de lá, vai morrer animal, vai ter uma série de problemas. Então, pensando eu não tenho uma opinião definida a respeito disso. Se eu seria a favor ou contra isso daí, eu teria que
estudar melhor esse negócio, para saber o porquê dessa proibição. Agora, vereador Igor, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela vive um clima de indecisão em qualquer área, né? Nós temos aí o projeto da LDO que deveria ser votado até 14 de agosto e até agora não foi votado. Até o deputado João Paulo Rilo, do PSOL, demonstrou uma preocupação e esse clima todo de instabilidade na Assembleia tem sido movido muito pela disputa ao governo do estado de São Paulo, entre o atual governador Márcio França e o ex-prefeito de São Paulo, João Paulo Dória. E parece que há uma briga grande entre a bancada do PSB, a bancada governista e a bancada do PSDB, nessa questão envolvendo aí projetos que seriam, segundo o PSDB, eleitoreiros, né? Na verdade, é um momento polêmico, tanto na questão dos animais, quanto nessa questão desse conflito de interesses que rege a política do estado de São Paulo atualmente. Eu quero pegar um gancho nessa questão da embarcação dos animais. É óbvio que, como o Carlos falou aqui, não vamos, é uma questão polêmica, é uma questão totalmente complicada. Eu também me sinto desconfortável para tecer qualquer tipo de informação, até porque dizem a informação que para quando você vai exportar os animais para fora, lá para o Oriente Médio, ele tem que ser quando chega lá, ele tem que é uma crença e uma religiosidade deles, tem que ser posicionado para o sol, enfim, tem umas certas algumas restrições de questões técnicas deles, da religião deles lá do Oriente Médio, que tem que ser posicionado para Meca. Isso é verdade. Eles fazem um corte no pescoço e deixam o boi sangrando até morrer. Isso. Agora, isso não quer dizer, né? Vamos respeitar a religião, as origens do país que está comprando o animal, da indústria, que a gente não pode esquecer que atrás disso tudo existe a geração de emprego. E o Brasil hoje tem mais de 23 milhões de desempregados. Então, se você impeça isso, você vai prejudicar uma outra ponta, né? Então, assim, agora, isso não compete também que os órgãos regulamentadores fiscalizem, que cobrem pelo menos uma taxa adicional para ver de que forma está sendo exportado. E também o que causou aquela celeuma toda foi o tempo que os animais ficaram parados no Porto de Santos, gente. A gente há de convir que prejudicou muito mais os animais parados durante 11 dias. Quem passeava pela cidade de Santos, com todo o respeito, a cidade ficou com um cheiro totalmente diferente, até o Canal 2. Terrível. E eu acho que essa questão ela tem que ser mais estudada e discutida com recursos mais firmes, né? Eu acho que não é uma discussão superficial como são as discussões das redes sociais, né? Com relação à situação da Câmara, da Assembleia Legislativa, eu vejo natural com como aconteceu com declarações fortes de todos os dois lados, né? Quando você tem declarações fortes dos dois lados, há um embate político em algumas questões. E cada um puxa para o seu lado. Então, é natural, faz parte do processo político. Eu estou iniciando esse mandato político há menos de um ano e meio. Fico, às vezes, incomodado com certas situações, porque leva para o lado pessoal, infelizmente. E, às vezes, esquece do principal motivo, que é a população da cidade. 8h53. Só registrar uma participação aqui, a Estela de Praia Grande, concordando